Não é incomum nos depararmos em sustentações ou em peças jurídicas com um erro de português que acabe roubando totalmente a atenção do receptor daquela peça ou daquela sustentação. Para evitar esse tipo de problema, eu estou aqui com Cleiton Natal, um dos mais famosos professores de português de Brasília, para ajudar a gente com algumas questões que a gente corriqueiramente vê e alguns erros ocasionados nas nossas peças e nas nossas sustentações. Eu agradeço ao Dr. Mozart pelo convite ao escritório. Estou aqui para acrescentar, para somar, para ajudá-los, né? Tanto na língua falada quanto na língua escrita. E aí, vamos lá então. Mozart, você falou a respeito da questão da escrita. Você não usou a palavra credibilidade, mas certo. Eu vou usar. Okay. Um erro em uma petição, em uma sustentação, compromete todo o conteúdo. A questão da credibilidade. Né? Porque aí você que está me ouvindo aí pode falar, mas isso é um preconceito linguístico. Mas esse preconceito linguístico nós sabemos que existe. E o advogado não pode se esquecer de que a sua principal ferramenta de trabalho é a língua, a linguagem. É a comunicação. A comunicação. Não pode se esquecer disso. É a comunicação. Então você passa, mas o meu conteúdo está muito bom. Às vezes o conteúdo está bom, mas você pecou na forma. Um erro de concordância, um conectivo usado de maneira incorreta e o pior, Dr. Mozart, a prolixidade que é presente em algumas petições, né? Eu sempre digo para as pessoas que é fácil ser prolixo, escrever muito sobre algo. O difícil é escrever pouco com concisão. Exatamente. É muito difícil escrever pouco com concisão. Porque nós sabemos, doutor Mozart, que os tribunais estão abarrotados de processos. E o que eu comentava anteriormente com o Marcos, aqui do escritório, que é inviável ler tudo. É complicado para o magistrado, para os assessores, é muito complicado. E eu acredito que não tem um advogado que durante a apresentação de memoriais, com juízes, desembargadores, ministros, não receba corriqueiramente a reclamação de que aquele magistrado está abarrotado de petições. E tanto assim é que nós temos uma regra quase que informal de que memoriais, por exemplo, é a regra do 7. O memorial ele tem que ter 7 páginas no máximo. A partir daí, você está enchendo linguiça e roubando o foco daquilo que efetivamente importa na apresentação dos memoriais. Um advogado muito experiente me disse certa vez, ele falou assim, cada parágrafo uma ideia. E cada parágrafo de 4 a 5 linhas. Perfeito. Ele falou que ele estipulou isso para ele se disciplinar a ser conciso, a ir direto ao ponto. Porque a concisão, para você que está me ouvindo, é fundamental. E ainda, doutor Mozart, o que eu noto hoje, em alguns textos jurídicos, são as terminologias pernósticas, assim, anacrônicas. Eu falava antes ali com o Dr. Marcos, falava Sim. sobre advogado, eu peguei uma peça certa vez, o advogado usando suplicante e suplicado. E qual o problema dessas expressões? Isso é lá da época da vassalagem do Império, né? Então que nós tínhamos a Casa da Suplicação, que era o Tribunal Superior. Entendi. Na época da coroa. Então, olha só, o cara hoje ele usando suplicante e suplicado. Então, assim, são exageros, são, né? Quando eu falo pernóstico, parece que é uma ofensa, mas não é. É a pessoa que quer demonstrar, por meio do vernáculo, uma erudição. Nós devemos mostrar a nossa erudição com a objetividade, com o conteúdo assertivo. É isso que enriquece. Celso Cunha
revisor da Constituição de 1988, saudoso Celso Cunha, ele dizia o seguinte: ser claro é ser gentil com o leitor. Perfeito. E não sabemos quem será o leitor diversas vezes nas peças ou na própria sustentação também. Ser claro, é você primar pelo tempo do outro. Sim. E nós temos alguns exemplos também. É quase que lenda urbana do advogado que tenta buscar uma juntada num processo antes de sustentação do subs, que seria o subestabelecimento. Sim. E alguns magistrados acham isso um pecado capital. E isso acaba gerando, às vezes, uma desestabilização do próprio advogado. Ou então, como falei, rouba a atenção na hora. Você não pensa em mais nada a não ser naquele problema que aconteceu naquela hora. O erro tende a dominar. Isso. Quais seriam, então, os erros mais comuns no âmbito jurídico que a gente vê? Doutor Mozart, primeiro eu vou falar de aspectos gramaticais, certo, que é a área que eu sou especialista. A pontuação deixa o texto truncado e a falta de concordância machuca a qualquer leitor. Machuca qualquer ouvido apurado. Você está sendo um purista, professor Cleiton. Não, você é um advogado. Você é um profissional que, como disse o doutor Miguel Reale, primeiro tem que ser o conhecedor do direito, segundo da língua. Certo. Ele ordena. Olha que coisa, você, profissional do direito, primeiro o direito, segundo tem que manejar bem a língua. Então, vou te dar exemplo aqui de pontuação. Gente, eu pego às vezes textos de pessoas do mundo acadêmico mesmo, com vírgula entre sujeito e verbo, doutor Mozart. Isso vírgula entre sujeito e verbo. Só que reclamante, vírgula, pleiteia, tal coisa. Mas assim, são formas mais extensas até, que a pessoa perde quem é o sujeito. Às vezes o sujeito está na linha 1 e ele tem especificações, orações restritivas que se referem a ele, e aí o verbo está no final da linha 2 ou até na linha 3, está bem distante. Entendi. E aí passa batido até no corretor do Word. Então, é difícil, não. É complicado. A concordância com o pronome ser, o que acontece de erros aí é demais, porque o pronome ser, você tem que tomar muito cuidado com ele, porque você tem uma concordância. Vou dar um exemplo aqui, bem básico. Eu falo assim para vocês: muda-se os valores. Muda-se os valores? Os valores são mudados, então mudam-se os valores. Eu concordo com um sujeito que está na condição de um objeto, e muita gente se perde quanto a isso. Então, a concordância. Eu até proponho, doutor Mozart, qualquer dia nós pegarmos uma mesa digitalizadora, assim, um próprio tablet, dá para fazer isso, e a gente trazer algumas peças aqui e fazer correções. Entendi. Nesse momento dessa entrevista, para a gente mostrar mesmo aqui, dá para fazer isso. A tecnologia nos permite isso, para eu mostrar, porque às vezes eu fico falando assim, fica meio enfadonho. Então vamos para questões mais objetivas, que eu não preciso de ter uma demonstração visual para você, né, telespectador. Questão de pronúncia, né? Meu Deus do céu, aí já pega mais na sustentação oral. Exatamente, mas vamos primeiro com uma das mais clássicas que nós temos aqui. A rúbrica, que fala. É rubrica, doutor Mozart, porque Exatamente. É uma paroxítona. Quando você lê rúbrica, você está usando como proparoxítona. E rubrica é a penúltima sílaba que é tônica. Né? Então, isso aí... Existem questões de pronúncias, doutor Mozart, que a gente é até muito purista em corrigir. Igual recorde e recorde. Né? Recorde, a gente pode falar é do inglês e dá para... Mas a pronúncia no português, segundo o Volpe, é recorde. E segundo alguns dicionaristas, é recorde. Né? Aí você pode até me achar um pouco purista. Mas o rubrica você não pode errar não, doutor. O problema que nós temos com isso é porque
É como eu falei, não sabe quem é o receptor da mensagem. E quando você tem um universo de não dezenas, mas centenas de magistrados, de outros advogados, de clientes e às vezes até de espectadores também no tribunal, você tem que acatar a restrição e a exigência do mais exigente deles. Não pode ser somente da média da população de magistrados. Deve ser daquele mais exigente, porque ele pode ser aquele que define o seu julgamento. Então, devemos nos ater a quaisquer detalhes. Um outro verbinho, Dr. Mozart, já que você falou em detalhes, o impugno. É o que eu impugno. Oh, meu Deus, não faça isso não. Impugno, a pronúncia é eu impugno. Por quê? Esse G aí é mudo. Não tem G, U, I, não. Não tem. Não tem, eu impugno, né? Então eu tenho de tomar cuidado com essas questões. Olha só, doutor Mozart, tenho de tomar cuidado ou tenho que tomar cuidado? O que é que o senhor acha, doutor Mozart? Olha aí. Não me pergunta nada sobre direito do trabalho. Exatamente, especialista no você. Eu tenho de peticionar ou tenho que peticionar? E aí? Vou dar uma dica para vocês. Hoje, no português moderno, as duas formas estão escorreitas. As duas formas, né? No entanto, você que prima por uma linguagem, vamos dizer, mais culta, pela formalidade, eu não falo do anacronismo, não, pela formalidade, uma linguagem mais solene, prefira tenho de peticionar. Porque tenho de peticionar, isso é uma locução verbal. E as locuções verbais, doutor Mozart, geralmente são ligadas por preposições. Entendi. Então, de é preposição. Agora, tenho que peticionar, é fato que esse que originalmente não é preposição. Certo. Mas o português moderno recepcionou como uma preposição acidental. O que seria acidental? Alguém que não é na origem, mas funciona como. Então, a expressão mais casta é tenho de. Tenho de, por ser uma locução verbal. Entendi. Olha que interessante. De algo que eu falei, né? Então, doutor, quando você for escrever os telespectadores... Eu tenho de me atentar a isso. Tenho de me atentar a isso, né? Mas não, sem ser por isso, eu morro de medo de ser pedante. O tenho que não está errado, já é aceito. Mas para atingir um maior nível de formalidade, como o senhor mesmo diz, doutor Mozart, para atingir aqueles ouvidos mais apurados, sim, né? Eu não posso ir pela média, eu vou por cima, use tenho de, né? Então, outro verbo, doutor Mozart, já que a gente está falando, um verbo que eu falei do impugnar. Exatamente, é porque nós temos, eu acho que eu até já sei qual que é, porque nós temos o costume de, tendo essa dificuldade de eu impugno, não se falar na primeira pessoa. E um outro parecido é as expressões que normalmente acontecem, que é eu gostaria de aderir a tal manifestação. Aí o problema é colocar na primeira pessoa, né? Exatamente. Do singular e do indicativo. Existe, será? Existe? Eu adiro? Existe. Ou é um verbo que não se conjuga na primeira pessoa? Existe, eu compito? O verbo aderir é como o verbo competir. Certo. Né? Então, eu adiro, eu compito, né? Perfeito. Existe a primeira pessoa. Mas fica feio, né? Eu adiro. Para muita gente, eu achei horrível. Gente, se a gente for avaliar o vernáculo pelos nossos ouvidos, a gente pode errar muito, 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 muito. Porque o nosso português falado, ele se distancia do português escrito. Certo. O português falado, nós chamamos de português brasileiro, é o que nós falamos no dia a dia, com os amigos, descontraídos. Esse português, muitas vezes, é óbice para o nosso falar, para o nosso escrever, para a nossa sustentação oral, porque você vai internalizando construções que não estão de acordo com a norma culta. A norma culta é o português, aquele português
mais para o lado do europeu, português, vamos chamar de português europeu, sem exageros. Então a gente tem de tomar cuidado com o que ouvimos, porque as pessoas têm a mania. Ai, tá estranho. Outra coisa, doutor Mozart, vírgula antes do conectivo E. Rapaz, você está redigindo, você usa uma vírgula antes do E como um recurso estilístico para dar ênfase para aquela sua ideia. Isso é magnífico. Você demonstra que maneja bem a palavra. Você demonstra, porque o senso comum tem o seguinte, E é E, eu não emprego vírgula. Eu trabalhei, doutor Mozart, eu acho que eu já falei com o senhor há muito tempo, muito jovem. Eu entrei com 18 anos num cartório extrajudicial. Cheguei a escrevente, entrei como auxiliar. E eu trabalhava ali e tinha um tabelião substituto, na época eu era estudante de letras, muito jovem, estudante de letras, fazendo escritura pública, e eu redigia, e o que eu aprendi eu queria usar, aí eu colocava vírgula antes do E, e aí ele falava assim para mim, Cleiton, o E já é E, retire essa vírgula. E eu, o que prevalecia? Eu ali, seletista, precisando trabalhar, prevalecia a hierarquia. Exatamente. Eu retirava a vírgula, né? Porque eu não sabia fundamentar. Entendi. Eu não sabia. Então, é necessário, você que está aí me assistindo, né? Ó, sabia que o me assistindo também não é norma culta, seria assistindo a mim. Olha como o português é difícil. Seria assistindo a mim. Mas aí eu estaria sendo muito purista mesmo. Certo. Seria um preciosismo. Mas eu estou já te mostrando o jeito que eu vou fazer e fazer as análises, né? Sim. Mas eu aqui me assistindo, você que está me assistindo, deve pensar assim, poxa, então é necessário racionalizar as questões, saber explicar? Eu vejo necessidade, doutor Mozart. Como é que um advogado aqui do seu escritório, ele redige uma peça, passa para o senhor, aí o senhor vai falar assim, tira essa vírgula. E ele, como tendo um jovem, tendo um espírito inquieto, que é bem dos jovens, e ele fala, mas por que, doutor? Porque ela está feia. É bom racionalizar. Não, isso aqui é uma oração coordenada, elas são independentes e vamos botar no caso de colocar a vírgula. Eu quero que você insira essa vírgula para dar ênfase para o E. Mas doutor, diz que antes do E não coloca a vírgula, mas nesse caso nós vamos colocar para evidenciar a ideia anterior, porque ela tem uma maior importância. Isso é um recurso estilístico, doutor Mozart. Então a racionalização é importante. Entendi. Sim. E nós temos uma outra situação que nós convivemos muito com a dissonância de teses, de ideias. E na hora de escrever, principalmente, para evitar que a peça, que a minuta fique maçante, a gente acaba tentando utilizar outras expressões que seriam e teriam, em tese, o mesmo significado. Mas, por exemplo, na dissonância ou na consonância de tese, sim, conquanto, não obstante, porquanto, outrossim, isto posto, o que a gente poderia aprender com essas questões? Doutor Mozart, é um grande problema o uso dos conectivos. O senhor citou aí muitos conectivos. Existem conectivos que são sinônimos. Exemplo, quando eu sempre falo para os alunos, sou professor trabalho com concurso público e também dou treinamentos em órgãos públicos. Eu sempre digo o seguinte, se você for pegar aqui o embora e o conquanto, e o posto que, os doutores gostam muito do posto que, é verdade ou não é? Ou será que eu uso certo? Os operadores do direito amam o posto que, o sendo que, né? Uhum. O posto que, os operadores de direito usam equivocadamente, muitos usam equivocadamente com o valor de porquê, de já que, de uma vez que é causa. Mas o posto que, consoante o rigor gramatical, ele equivale a embora, é concessivo. Eu uso com o verbo no modo subjuntivo. Entendi. Então eu tenho que tomar cuidado. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui, bem preciosa. Vamos fazer o seguinte, conjunções que são concessivas, muito utilizadas. Embora,
Embora, doutor Mozart, nós matamos pelo ouvido. Uhum. Embora Sim. tivesse estudado, não passou. Perfeito. Embora tivesse, ele pede o verbo no subjuntivo. Uhum. Então eu posso falar, conquanto tivesse estudado, sinônimo de embora. Então se eu sei que cabe o embora, eu posso colocar o conquanto. Perfeito. Se eu sei que cabe o embora, eu posso colocar o posto que. Se você quiser, doutor, aliviar o seu texto, tirar o que, porque já usou um que em outra linha, o que é uma ferramenta importantíssima em textos como instrumento coesivo, você pode usar também só o posto, em vez do posto que. Só o posto. Posto tivesse falado, você pode. Machado de Assis usava muito o posto sem o que. É estranho, é porque você não tem o hábito de ler, de ler esse tipo de obra, então não internalizou, então causa estranheza. Então um recurso importante, doutor Mozart, é este, usar relações de sinonímias. Então, quem tem valor de embora? Conquanto e posto que. Se coube o embora, você pode usar o posto que. Perfeito. E o não obstante também. Mas, doutor Mozart, o não obstante eu quero ampliá-lo aqui. Vamos lá. O não obstante tem como sinônimo também o nada obstante. Ele é tanto concessivo quanto adversativo. Pode ser usado também no lugar de mas, porém, contudo, entretanto. Uhum. Professor, e concessiva e as adversativas têm o mesmo valor de contrariedade, de oposição? Sim, mas sintaticamente os usos são diferentes. Nas adversativas, o verbo é usado no indicativo. Exemplo, o PIB cresce, mas não inclui. Certo. É um contraste. Não inclui é algo certo. Então, isso é adversativa. Agora, se eu falo embora o PIB cresça, é possibilidade. Já é concessiva. Entendi. Um pede o verbo no subjuntivo e o outro no indicativo. Mas o não obstante, ele pode transitar, eu costumo dizer que ele é um coringa, tanto em estruturas com valor de embora, quanto em estruturas com valor de mas. Eu posso falar? Tanto para uma condição quanto para um fato. Sim, para os dois casos. Então, não obstante, é uma boa ferramenta. E também nada obstante, que é pouco utilizado, mas são sinônimos. O que você não pode utilizar é inobstante. Não faça isso, por favor. Não inobstante, não. Perfeito. Isto pode ser bem utilizado, como também pode ser mal utilizado. Porque o não obstante, se você pode interpretar como uma condicionante ou um fato, aquilo que você está fazendo referência na frase, e às vezes você quer efetivamente que o magistrado entenda que é um fato, e às vezes ele pode interpretar como uma condição. Nesse caso, doutor Mozart, a gente fala em condicionante, eu quero que você que está assistindo não confunda com oração condicional, mas é uma oração que dá a ideia de o verbo tem uma ideia de possibilidade, mas ele continua sendo oposição. Mas é uma oposição que não é tão assertiva como da adversativa, como o senhor mesmo falou. Perfeito. Né? Mas assim, em regra, dão a mesma ideia com valores semânticos. Não digo valor semântico, eu falo, sabe de quê aí? Que há nuances. Para eu não usar o nuances do francês. Há nuances, contraste, só contraste. Tá? Mas a ideia aí, basicamente é a mesma. Mas o que vai errar, os advogados erram aí, é o seguinte, jogar o posto que, como eu disse antes, como o valor do porquê. Entendi. Agora, só para a gente finalizar este ponto, cara, se eu gosto de usar o posto que, então aprenda a utilizar. Se não sabe utilizar, usa o pois e usa o porquê. Seja simples. Escrever bem é ser claro. É ser claro. Sim, usa o coletivo do dia a dia mesmo. Pois, porquê, uma vez que, já que, né? É isso aí. Só pra gente aqui. Eu falei em finalizar, já falei a segunda vez. Isso é coisa de professor. Né? Eu estou falando para ser conciso e não estou conseguindo ser conciso. Né? Sem problema. Mas vamos lá. Eu quero falar também do porquanto, que o senhor falou, doutor. Certo. O porquanto não confunda com quanto. Nós vimos o seguinte. Posto que, Sim. com quanto, valor de embora. Agora,
Porquanto é valor de porquê, ou de pois. Entendi. Onde couber o porquê, cabe o porquanto. Perfeito. Como conjunção. Só para vocês não confundirem, porque às vezes quer usar o porquanto, né? Não comprei o carro, porquanto estava sem dinheiro. Muito bom. Perfeito. Porquanto estava, ou seja, pois estava sem dinheiro. Olha que legal. Olha que legal, né? Perfeito. E entrando um pouquinho mais na seara da escrita mesmo, nós temos muitas expressões em latim. Temos algumas sugestões, algumas dicas para principalmente escrevê-las? Essa é uma dúvida, doutor Mozart, assim, imensa, imensa, imensa. Eu já sou de uma linha, há divergências, mas eu sou de uma linha mais flexível quanto a isso. Eu digo o seguinte, expressões em latim, está redigindo lá no seu computador, coloque em itálico. Estilisticamente fica melhor. Certo. Por que eu digo estilisticamente? Porque as aspas carregam o seu texto. Carrega, ela cansa. Porque e às vezes no texto você tem uma palavra estrangeira que já é recomendada a aspas. O latim não é estrangeiro, é a nossa língua mãe. Certo. Né? Então eu falo para o aluno, prefira na hora, estou no computador, lógico que na escrita, numa redação de concurso, vou falar depois. Eu estou redigindo, vou falar que você não vai botar em itálico, né, redigindo. Mas assim, na escrita, né, o latim, prefira o itálico. Mas professor, eu posso colocar aspas? Pode. Eu posso colocar em negrito? Pode. Eu sou dessa linha. Você tem que dar um destaque. Algum destaque. Mas o itálico é o que você vê nos livros de grandes editoras, até no nosso Tribunal Superior, existem ministros que escrevem muito bem, que são muito bem assessorados, você vê um predomínio do negrito, né? Do itálico, retificando, sim. Do itálico. Agora, às vezes tem alguém que está me assistindo, que está se preparando para um concurso público, né? E professor, quando eu não tenho manuscrito, o que eu faço? Sublinhe. É a melhor forma. Bem, eu gostaria inicialmente de agradecer a presença do professor Clayton e dizer também que, havendo qualquer tipo de dúvida, crítica ou sugestão no âmbito jurídico, nosso contato se encontra abaixo. E havendo outras dúvidas de português também, o contato do professor Clayton se encontra abaixo. Esperemos ter uma segunda parte desse vídeo. Teremos sim, gostei muito. Dr. Mozart, muito obrigado pelo convite e retornarei. E retornarei com temas intrigantes. Perfeito. Até uma próxima. Até mais. Até mais.